muito bem-vindos ao Pod da Biene. Eu sou a Andressa. E eu sou o Leonardo. E qual que é o tema de hoje, Léo? Hoje o nosso tema é a jornada de empreender na área da saúde. Para esse podcast nós temos o quê? Duas convidadas maravilhosas. Quem será que acertou na descrição que a gente deu, hein? A gente pediu para ver, né, se vocês acertavam quem que era os nossos convidados, qual que era a profissão. Pelo menos, né, um acerto vai aí, tem que ter, né? Vamos apresentar essas maravilhosas, Léo? Bom, a gente tem aqui a Renata Vanucci. Muito chique esse nome, né? Eu acho chiquérrimo. Maravilhosa. Mãe, cristã, fisioterapeuta, empreendedora, loiraça. É o que temos, né? Seja muito bem-vinda aqui ao Pod da Biene. E do lado da Renata, a gente tem a Naya Madeira, que é mãe de 2, cristã também, biomédica, também empreendedora. E ambas, né, Léo? Vamos contar? As duas são sucesso puro, né? Sucesso, proprietárias da Alfa Salute e fazendo história também na família Descomplica. Gente, estamos adorando essa parceria. Você viu que até, o pod hoje tá diferente ali. A gente colocou aqui, deixamos ali, tudo somado, né? E esse podcast, esse tema que a gente tem para agora, ele é muito importante e a gente trouxe duas pessoas de sucesso, porque essa área de empreendedorismo é o que mais tem crescido hoje em dia. Então a gente tem duas aqui de sucesso, exemplos para a gente poder conversar um pouquinho. Vamos colocar a imagem da Alfa Salute aqui pra gente ver, vamos colocar pra da gente Alfa. dar uma babada, né, aqui no nosso telão. Né, vamos fazer um merchanzinho aqui da clínica delas, Léo? O merchan, olha isso, tá maravilhoso, Então, né? gente, a clínica fica lá em Alphaville, o pessoal lá de Alphaville que quiser ter um atendimento incrível, Renata e Nayá, assim, agenda lotada, né, mas quem sabe? Vão lá, porque é maravilhoso, dá pra vocês verem por aqui, né? Por favor. E também seguir o Instagram, né, da Alfa Salute, pra conseguir acompanhar a clínica, o dia a dia, as rotinas. E também pra quem tá começando a empreender, se inspirar, né, nessa clínica maravilhosa. Exato. E aí vamos rodar o próximo projeto delas também, pra gente já conhecer. Família Descomplica. Nossa, é sensacional, né? Eu amo. E tem, aqui também já tá o TikTok. Olha, eu amo. A gente deveria ter combinado antes de fazer uma dancinha, porque vocês são maravilhosos. Na verdade, Acho a gente justo. deveria ter trazido a família inteira, né, Léo? É verdade. Os cachorros, Pô, os meninos. Andressa, é verdade. Comeu bola. A gente comeu bola, colocava todo mundo aqui. Bom, vamos começar. Quero fazer uma pergunta para vocês sobre empreendedorismo, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber é vocês, duas mulheres bem-sucedidas, quais são os maiores desafios para vocês, que são mulheres, para o empreendedorismo? Quem começa? Olá! Gente, eu estou muito feliz com esse convite. Eu quero agradecer imensamente. Tá sendo um prazer imenso mesmo poder vir aqui falar para vocês, falar para todo o público. É o que você falou mesmo, né? Desafios. Quando a gente se conheceu, né? Para quem não sabe, nós somos casadas. Nós falamos muito, né, sobre empreender. Então, a gente teve uma história bem interessante aí de começo. Nós éramos duas autônomas e resolvemos virar uma empresa. E hoje, além de casadas, somos sócias. Então, de cara, eu acho que o que a gente pode falar sobre desafio, o maior desafio da nossa área é administrar. De fato, por ter a minha formação como fisioterapeuta, a gente vê que a maior dificuldade é administrar. Ô, Léo, você imagina a Renata ali dormindo, domingo à noite, a Naya com a planilha da clínica lá em cima da Renata. Lá. Olha aqui, amanhã, 6 horas. Não é fácil. Acho que o maior desafio já começa por aí, Eu né? acho que, falando desse desafio de ser casada e ainda empreendedoras sócias, é tentar não trabalhar 24 horas, né? Porque senão entra num ciclo. A gente chega em casa e aí tem um negócio da clínica, e aí tem um negócio da família Descomplica. Então, a gente entrou num círculo mesmo ali de trabalhar muito e a gente determinou algumas coisas. Então, essa foi a primeira coisa difícil que a gente passou, foi determinar. Da clínica, a gente vai conversar na clínica, do família, a gente vai fazer tal horário e em casa a gente vai ser a família mesmo, para ficar leve, né? Para ficar gostoso. Então, eu acho que é um desafio que o pessoal não pensa, né? E acaba atropelando a rotina do dia a dia, trabalhando 24 horas mesmo, Não, né? e você sabe que isso tá valendo para mim, né? Porque eu tô nessa fase aí de me encontrar, de colocar. Isso que eles acabaram de falar encaixa exatamente na minha questão, assim, de relacionamento, de trabalho, para você conseguir encontrar um meio termo. Que já é um baita de um desafio, né? É limite, né? Eu costumo falar, assim, que é limites. A gente tem que saber a hora de trabalhar e a hora de viver, né? Tudo bem que nossa vida hoje está exposta, a gente acaba tendo postar muita coisa. No começo era muito mais gostoso, assim, porque não era uma obrigação. Então hoje tem coisas que a gente tem que postar e são obrigações. Mas também tá tudo bem, porque a gente sabe e entende hoje como um trabalho nosso. Vocês chegaram num equilíbrio ali, né? Isso. Mas realmente, se não tivesse esse equilíbrio, se não tivesse essa determinação de horários para começar, a gente não teria
tido tanto sucesso, eu imagino. É porque a parte do empreendedorismo mesmo veio com a clínica. O Família foi um presente, porque a gente começou na brincadeira, não foi uma coisa assim, vamos ser empreendedoras ali na parte digital. E aí, no decorrer, começou a chegar público, começou a chegar agências, e aí a gente viu que, na verdade, já não era mais brincadeira, não era mais uma rotina, era trabalho. Então, a partir do momento que tem trabalho, tem regra, tem coisas que você pode, tem coisas que você não pode fazer. Não que a gente não... até aconteceu, acho que algo parecido ali com a Bianca, que estourou lá a linha editorial dela. E é muito interessante falar isso. Não é que a gente é uma pessoa que não faz algo que não quer, mas dentro do que a gente quer, tem as tem todo regras, o comprometimento né? de trabalho. Exatamente. E conta uma coisa pra gente conseguir entender. Quando que vocês tiveram um start, assim, de, vamos empreender, vamos montar uma clínica? Como que surgiu isso? Acho que eu posso falar aqui porque foi bem na transição da fase hospitalar, né? Então, eu trabalhei aí no hospital muitos anos, saí, montei uma equipe de atendimento domiciliar, né, como fisioterapeuta, e essa empresa estava indo super bem. E aí veio a pandemia. Nesse momento, a gente acabou se conhecendo, e aí eu voltei para o hospital. E aí a Nayá, que conhecia uma Renata que tinha horários, né, perto do que é considerado normal, se viu, né, perdida, porque eu também, né, acabou que minha rotina mudou muito. E aí a gente olhou uma para a cara da outra e falou, como que a gente pode mudar esse cenário? Eu falei, você é da área da saúde, eu sou da área da saúde, o nosso trabalho combina super. A Nayá também estava fazendo atendimentos na área dela. E aí a gente olhou uma para a cara da outra e falou, a gente precisa de um lugar em que a gente possa ficar mais tempo concentrada. Sim. E aí veio a ideia da clínica. Pertinho de casa também, né? Isso. Esse era um desejo muito, trabalhar assim, Próximo. no máximo 10 minutos, para poder almoçar em casa e curtir os meninos também. Qualidade de vida, né? A gente isso é entendeu verdade. que nós hoje somos literalmente uma família. Sim. E hoje, optar por morar em Alphaville é você optar por mudar muita coisa. Então, você tem que acabar concentrando tudo por lá. E aí, a clínica não tinha como não ser em outro lugar. A gente escolheu, como vocês viram aí, né? Um prédio, uma sala, um duplex maravilhoso, com uma vista linda, um pôr do sol incrível. E lá a gente conseguiu dividir muito bem, né, a área da biomedicina, a área da fisioterapia. E para quem deseja, temos também massagem, né? Temos esteticista. É sensacional essa clínica, Venha cá. né? Maravilhoso, né? Foi Só parte do vem. nosso processo, porque na primeira ideia a gente pensou em pegar uma sala bem menor e como a Rê já tem os atendimentos a domicílio e ainda acho que no começo até estava no hospital, então vamos pegar uma menor, um dia eu uso, outro dia ela usa. Sim. E aí foi super tranquilo. A moça da imobiliária falou, vou mostrar 3 salas. E aí começou com a nossa ideia. Ela falou, mas eu vou levar vocês numa duplex só para olhar. Só pra ver. Aí foi aí que a gente deu o start no empreendedorismo mesmo, que a gente falou, essa aqui, vamos colocar clínica, E vamos como que colocar vocês massagem. tiveram essa coragem mesmo de dar um passo mais largo, assim? Quem corajou quem? Como que foi esse processo pra gente entender? Eu acho que a gente não pensou muito, não. Acho que para você dar um passo muito grande, acho que é na coragem mesmo, não tem um... Sabe aquela frase assim, joga o chapéu e sai correndo? Literalmente. É isso. Né? Nós sabíamos principalmente do nosso objetivo, nós sabíamos incrivelmente assim da nossa capacidade e nós sabíamos que pelo menos só pelos nossos amigos ali, só pelo nosso ciclo, a gente já ia ter uma demanda de pacientes. E aí o resto a gente ia correr atrás. E incrivelmente Deus, ele é muito misericordioso com a gente já passou altos e baixos, mas a gente não desistiu em nenhum momento. Então, assim, fizemos acontecer e demos as mãos uma para outra e fomos. E acreditaram, Acreditamos. né? Os perrengues, né? Não é assim tudo flores, né? Sim, O sim. pessoal comenta sempre, né? Não é uma linha reta, porque quem assiste todos os nossos stories, mesmo do da família ou do Alfa Salute, e vê lá, construção, que legal. E depois vê aquele TikTok, né? Que a gente faz, e aí já tá a clínica pronta, não sabe tudo que a gente passou nesse meio tempo, né? Várias curvas, mas assim, graças a Deus foi tudo muito E o muito que tranquilo. vocês, além da questão do horário, tudo dividir família, o que vocês acharam que foi assim um dos maiores desafios para vocês conseguirem empreender mesmo e manter firme no sonho? O que foi o acontecimento que vocês podem contar pra gente? Vocês falaram assim, nossa, será que a gente tá seguindo o caminho certo? Teve alguma coisa assim que algum dia mexeu um pouquinho com vocês ou não? Como foi? A gente Nossa, pode contar foi duas super. histórias, né? Que eu acho que é muito Duas. interessante. A sua experiência com o Lucas, que Sim. aí tem pouco a ver, tá com a família. Sim. E eu acho que eu posso contar uma coisa muito específica da clínica mesmo, né?
Com o Lucas também? Não, assim, de como aconteceu. Mas olha só, foi bem interessante. Quando a gente decidiu por montar a clínica, né? A gente falou, bom, mas e aí? Vai dividir como? E lá embaixo são 90 metros, né? Não precisa de muito, eu preciso de um pouco mais, né? Enfim, por conta da área de atuação. Sim. Te colocou numa salinha, viu, né? Te colocou numa salinha. Como seu vozinha, falei, tá tudo bem. Tá E aí a gente se olhou. E eu sagitariana, né? Quero tudo. Vamos Essa viajar. parte é minha. É tudo meu. E aí a gente olhou e falou, tá, tudo bem, agora a gente tem a estrutura. E como que a gente vai fazer para administrar isso? Então, assim, aqui é um podcast que foca muito, né, nessa coisa administrativa. E eu acho que pra gente a maior dificuldade mesmo, pelo menos até o momento, foi a parte de entender burocraticamente como as coisas funcionam. Então, as pessoas devem imaginar, é só abrir uma sala, entrar e atender. Não, ninguém tem ideia, né, do que a gente precisa fazer na prefeitura, o que a gente precisa fazer lá dentro do CREFITO, como que a gente sai exatamente de uma pessoa que eu era uma fisioterapeuta que fazia atendimento domiciliar, então eu tinha um tipo de registro, eu tive que transformar esse registro para clínica. Então, assim, tudo isso parece que é pouca coisa, mas leva muito tempo. E as coisas ficam entrelaçadas. Então, enquanto um desenrola rumo, a outra parece que não prossegue. Sim. Então, E assim, é eu muita acho burocracia, né, Renato? Eu acho que eu e o Leonardo, uma das coisas que às vezes a gente fica, meu Deus, é o tipo de burocracia que a gente tem Muito. hoje para abrir uma empresa, para sustentar os custos, né, estrutura. E isso desanima um pouco o empreendedor, né? E eu acho que o vídeo, às vezes, no Instagram não mostra tantas burocracias, né, do novo empreendedor. Não. Mas é isso, hoje a gente pode contar que tem que ter uma rede de apoio, pelo menos nesse primeiro momento, para ensinar a gente, né, como desenvolver isso. Né? A gente acabou optando por não contratar um administrador. A gente literalmente está aprendendo a fazer tudo. Né? Eu fico com a parte mais administrativa, a Nayá fica muito com a parte mais online, redes sociais, tráfego, tudo. Então, é assim, a gente está literalmente aprendendo a fazer isso. E no fim das contas é gostoso, porque quando você olha tudo prontinho, você fala, olha, eu participei de todo o processo. A gente entendeu, na verdade, que não adianta você só sair contratando as pessoas, você tem que saber um pouquinho de cada coisa. Sim. Não adianta eu ir lá contratar uma pessoa só para fazer tráfego, uma pessoa só para fazer a parte de administrativa, a parte só da contabilidade, porque se a gente não entende nossos números, se a gente não sabe o que acontece no nosso Instagram, a outra pessoa enrola a gente, porque tem muita gente prestando serviço hoje em dia, tem muita gente boa na internet, tem muitos números, tem muita gente que compra seguidor. E a gente hoje tem toda essa noção por conta do Família que cresceu organicamente. Sim. Então, quando a gente traz isso para a clínica, que a gente fala, vai contratar uma pessoa que é um profissional X para determinada coisa da clínica. E a pessoa fala, não, porque você vai conseguir tantos seguidores. Fala, não é assim a gente já funciona. teve o Família, a gente já viu como que foi todo esse processo. E vocês entendem não é que assim. é todo um DNA que vocês criaram para Alfa Saúde, então não é tão simples, né? Qual que é o outro que você A ia outra comentar? história foi que, enfim, né, a gente tem o Família, a gente tem a clínica, e é muita coisa. E eu acho que todo mundo sempre fala sobre mulher está super carregada e que não é, eu sou incrível. É sobrecarregada mesmo, porque a gente tem muita coisa para fazer. A gente tem os meninos, eu levo eles para a escola, eu busco, eu faço toda essa parte, mesmo tendo a moça em casa que ajuda. E a gente chega, tem momento naquela exaustão, né? E eu cheguei num momento que eu estava muito mal, assim. Será que eu estou fazendo certo de empreender? Será que a gente precisava de uma clínica desse tamanho? Será que está certo a gente estar apostando no Família Descomplica para tanta gente seguir a gente aqui e falar, essa é a família perfeita, e de repente, sei lá, algumas outras famílias estarem se desmanchando por conta disso. Enfim, será que eu tô fazendo certo com os meninos? Sim. E fiquei muito mal mesmo, e entrei naquele choro mesmo, sabe? Quando você precisa chorar para aliviar, porque eu sou faz piscianos, bem. né? Pisciano é essa, você fecha no banheiro, isso. fecha no banheiro Até se e acabar. chora. E aí eu chorei muito, e como a gente falou aí no começo, a gente é cristã e tudo, então eu orei muito também. E aí só que eu não acho que eu tenho uma fé para orar e ouvir o que Deus fala comigo. E nesse dia eu orei e falei, Deus, me dá uma resposta, mas me dá uma resposta mesmo, assim, não é assim, fala comigo, porque eu não entendo. Você quer um negócio caindo, alguma sim. coisa. Alguém vem e fala em seu nome, isso, né? Prazer. Isso. E aí, no dia seguinte, a gente foi para a clínica. E aí, enfim, vários projetos, porque além de tudo isso, a gente tem o projeto do podcast, a gente tem nossa mentoria, enfim, tem tanta coisa aí junto com tudo essa parte do empreendedorismo. E a gente chegou lá e a gente conheceu nossos vizinhos de sala, que a gente nunca tinha visto. E eles também têm um podcast. Legal. E aí ele falou, olha, tem um podcast. E aí ele foi lá levar a gente para conhecer. E eu falei, que legal, chama a gente, né? Cara de pau que sou, nem sabia do que era. Ele, se for para falar de Deus,
Aí eu já dei uma gelada, né? Falei, Já- meu Deus, Eita, né? ó, Falei, Ó a ó, mensagem, aí não ele tenho pelos, falou- mas arrepiei. Então, e aí ele pegou e falou assim, porque aqui tudo que eu tô fazendo nesse escritório, ele montou um duplex só para coisas de Deus. E ele falou, tudo que eu fizer aqui dentro vai ser de graça. Então, se vocês quiserem usar o podcast, vocês não precisam pagar nada pra gente, porque tudo que eu quero fazer aqui, eu quero fazer de forma gratuita, porque tudo que eu ganhei de Deus foi de graça. Falei, nossa, que incrível, né? Não vamos nem falar que a gente é casado por enquanto, porque por enquanto não vai vai estar saber, dando, né? exato. E aí passou, ele conheceu a Renata e a gente foi lá na clínica. Então ele foi lá conhecer o espaço, ele adorou, porque é totalmente diferente do dele, que é com acústica, nosso lá todo clarinho. E aí ele falou, sou da congregação. Eu falei, nossa, sabe que mesmo Uau. dentro da evangélica, a gente vai na Batista, mas a gente sabe que tem umas que são muito rigorosas. Eu falei, então eu não vou falar nada. E ele perguntou, a Renata ainda falou, a gente fala sobre diversidade. Enfim, né? Aí a Renata Tentei continuou pegar com... leve. A Renata continuou com o sócio dele lá embaixo, na clínica, e eu subi para mostrar minha sala. Nisso que eu subi, ele falou, mas me fala de novo do seu Instagram. E aí eu, assim, né, já tava suando frio. Eu falei, se chama Família Descomplica. A Renata que tá lá embaixo, ela é minha esposa. E aí eu paralisei, porque eu não consegui mais falar com ele mesmo, porque eu falei, não vai, né? E aí eu parei, ele olhou para mim e falou assim, Deus mandou te falar. Na hora que ele falou, Deus mandou te falar, eu quase Gente. caí para trás mesmo. Ele falou, eu tô Deus ama... arrepiada. Ele falou, Deus ama o filho dele, independente das suas escolhas. Então, ele tem um propósito para você. Aí eu fiquei paralisada e ele soltou um monte de versículos que eu não vou lembrar agora, porque ele falou vários, porque ele entende da Bíblia mesmo. E ele falou, eu quero um dia que vocês duas ainda façam parte do ministério da igreja, porque assim, se eu for tentar falar com uma pessoa gay... Talvez ela não me escute, mas vocês, falando que vocês são empreendedoras, que vocês têm uma família, que vocês têm uma clínica, que vocês conquistaram tudo isso, e vocês ainda levam a palavra de Deus, as pessoas vão ouvir vocês. Eu falei, então Olha, fechou. Aí, daí incrível. falei, né, aquela Gente, agradecida, a falei, obrigada a mensagem- Deus. A mensagem veio do jeito que a Renata Ela falou. veio por Veio Sedex- Com Sedex nome, 10, sobrenome e num andar de baixo, é isso mesmo? Foi desse jeito. E aí, assim, aí eu acalmei muito meu coração, né, em relação a tudo. claro. E falei, a gente tá no caminho certo pra tudo. Depois dessa, não tem nem o que falar. Veio a Você sabe resposta. que um assunto que a gente muito queria abordar com vocês era essa questão, porque quando a gente pensou, que perfil, né, que a gente... Empreendedor a gente tem muitos, foi o que você falou, a internet hoje tá cheia, né, empreendedor, sucesso, mas a gente queria alguém que fosse diferente, assim. E aí o Léo falou assim, nossa, tem a Renata e a Nayá, né, que são, assim, mulheres poderosas, né, empreendedoras, foram pra Alphaville desbravar, porque é tudo novo, assim, Exato. né, e se expõe na internet, e a gente queria justamente chegar nesse ponto com vocês. Quando Dessa foi o exposição, momento né? que vocês viraram a chave pra mostrar a família de vocês? Porque a gente sabe que a internet tem coisa boa, mas também tem muita crítica, a gente fica exposto ali. Quando que vocês decidiram mostrar a família de vocês e por que se deu isso? A gente queria entender como começou a família. Acho que foi mais correr, né, a parte do Instagram. Não, falar. a família começou porque nós duas, a Nayá, né, teve um relacionamento anterior heterossexual, onde ela acabou tendo os 2 filhos, 2 meninos, né, e eu cheguei depois, ela já morava lá no condomínio, e aí nós pensamos assim, gente, como que a gente pode mostrar para as pessoas que estão aqui em volta que nós somos uma família extremamente dentro do padrão, né? Ou seja, a minha família não difere da do vizinho, ou seja, nós temos as mesmas responsabilidades, né? Como que a gente pode fazer isso? E nisso, o Diogo, que é o mais novinho, ele já estava na época de fazer as dancinhas do TikTok. E a gente, pouco aparecida que somos, né? Vamos fazer junto, gente. É péssimo, ninguém, por favor, ninguém olha isso. Pule todas as dancinhas, tá? Veja qualquer vídeo, menos as dancinhas, porque a gente é péssimo, nós duas somos péssimas, temos noção disso. Porém, isso acabou caindo na graça das pessoas, né? Porque é óbvio que nós duas somos só um detalhe. O Diogo, ele é extremamente cativante. No vídeo, as pessoas se apaixonam por ele. E aí a gente entendeu que essa seria, de repente, uma forma legal de poder mostrar para as pessoas que estavam lá em volta que nós somos ali, nós somos vizinhos e nós podemos conviver tranquilamente. Inclusive, né, os pais dos amigos, né, dos meninos, eles poderiam enxergar isso como uma forma de, acho que não tem nada de errado, né? Sim. Vem aqui, chega mais. E de fato aconteceu, né, meu amor? A Tanto gente que acabou... E eles estão todos quase Conseguindo. pacientes nossos ainda. Além de tudo, agora, por conta do família, porque a gente também mostra lá, eles ainda são pacientes. Mais dos da Rê, né, que são frequentes ali. Porque eu acho que também tem essa visão muito misteriosa, né? Nossa, mas o que acontece no relacionamento homossexual? E o que a gente mais ama no Instagram de vocês é realmente isso, porque é a vida como ela é. Desmistificando, mostrando. E às vezes tem muito aquela cultura, Alphaville, é um lugar muito fechado. E vocês mostram que não, que vocês foram super bem aceitas na igreja, na comunidade.
que abriram as portas para a clínica de vocês, para fazer parte desse contexto social. Então, acho muito bacana também vocês mostrarem, né, essa questão. Isso é muito importante até, né? Porque a gente pensa muito na representatividade que vocês passam para todo mundo que está assistindo isso, né? E é realmente mostrar que amor é amor, acabou, né? Você tem as mesmas responsabilidades, como você mesmo falou, que isso que é o mais importante. Tudo isso serve muito como inspiração, né? Você sabe que desde que vocês começaram a falar, o que eu mais estou vendo aqui é uma inspiração. Vocês estão me inspirando horrores. E muito mais gente, com certeza. E eu acho que a gente tem que falar também, né, que é só um detalhezinho, mas é um detalhe muito importante, né? Nós duas fazemos parte de um grupo de empresários lá de Alphaville. Tá? Poderosíssimas. E assim, de todos os empresários, a gente está falando de pessoas bilionárias, né? Sim. Tem bilionários no nosso grupo, milionários. E nós estamos ali, muitas vezes, palestrando para eles e falando exatamente dessa nossa carreira de sucesso. Né? Em nenhum momento a gente esconde isso de ninguém. Nosso empreendedorismo, ele não é somente a clínica. Ele é a clínica, ele é o Família Descomplica, eles são as mentorias, é o podcast que está chegando. Tudo, né? Sim. E a gente tenta levar isso de uma forma leve mesmo. A gente sempre fala isso na nossa mentoria. Às vezes as pessoas estão preocupadas ali com o que é preconceito, o que não é. Vocês vão falar ali da clínica e tudo mais. Só que a gente tenta enxergar isso de outra maneira. Porque às vezes alguém está olhando, às vezes a pessoa só não está acostumada com aquilo. Então, às vezes, a gente recebe muita mensagem em inbox ali. Mas me olharam. Como vocês vão na igreja? A gente vai. Se a gente sair de mão dada e alguém olhar, tá tudo bem. Às vezes a pessoa nunca viu um casal de 2 mulheres andando de mão dada. Sim. Então, nem tudo é preconceito. Às vezes é só uma nova experiência ali. A gente olha quando tem alguém muito mais alto com alguém muito mais baixo. Exato. A gente olha o que foge do padrão. Então, a gente entende que a gente foge do padrão. E as pessoas vão acabar olhando e tá tudo bem. Não, e você acabou de falar de um ponto que é uma das coisas que a gente quer muito conversar e saber, né? Sobre a mentoria. Vamos até colocar ali, vamos colocar. A gente leu, né? Eu tenho a leveza. E eu e o Léo até discutimos, falamos assim, gente, elas são super leves, né? Super engraçados, os vídeos despojados. E a gente acha que mesmo tem tudo a ver com vocês, né? Eu acho que é não só a questão profissional, mas pessoal que vocês querem trazer, é isso? Sim, conta pra gente um pouco deles. A gente, na rede social, desde o começo, a gente sempre pregou que a gente nunca ia fazer nenhuma publi, nada de recebidos que não tivesse nada a ver com a gente, assim, algo que a gente não acredita, sabe? Porque chega, na época que começou a dar o estouro, toda semana tinha ali proposta, e tem coisas que não tem nada a ver. A gente se policiou a fazer o que a gente acredita. Então, foi essa parte aí. A parte da mentoria chegou justamente com esse grupo de empresários. A Nayá, ela é a pessoa realmente da rede social. Ela responde todo mundo. Tá? Eu respondo às vezes, gente. Então, quem precisa falar diretamente comigo, coloca as cuidados de Renata. Porque a Nayá é quem enxerga e quem consegue responder mais. Eu já era displicente, assim, até com o meu pessoal mesmo. Eu gosto da rede social para, de repente, contar um caso engraçado, enfim. Mas o Família, hoje, ele me traz uma outra visão. E aí, a Nayá começou a entender que, através da nossa vida, né, da nossa rotina, a gente estava ajudando muitas pessoas. Ou seja, muitas pessoas chegavam até o inbox com questões que, assim, teoricamente pra gente não eram difíceis, porque a gente estava vivendo aquilo. Mas para muitas pessoas, aquilo lá era uma novidade. Sim. A Nayá, principalmente por ter sido casada, né, e agora separada e casou novamente com uma mulher, e aí englobou essa família. Isso, de certa forma, abre os olhos de muita gente. Então, tem muita gente entendendo que amar vai além de gênero. Sim. Eu posso amar e agora amo uma mulher, mas, de repente, eu posso, daqui a anos, olhar e falar, bom, posso amar outra pessoa. E que você não precisa ficar numa caixa, né? Num perfil preto. Porque as pessoas têm esse apego, né, Nayá? Eu acho. Nossa, mas como que a Nayá, que era casada com um homem, as pessoas, às vezes, têm essa coisa... Não, Eu amei. Como é que fala de novo que eu quero ouvir isso de novo? Amar vai além. Não, fala aqui pra câmera. Não fala. Eu amei. Eu acho que ela pode dar um close bem lindo mesmo. Ficou demais. Amar. Gente, assim, a amar, ela vai além de gênero, né? Amar é você amar uma pessoa. Independente se ela é homem, mulher, qual é o gênero que ela está escolhendo ser naquele momento. O importante é você ter amor, ter leveza e fazer daquilo a coisa mais leve da sua vida. E a mentoria, então, tem tudo a ver com isso, meninas? A mentoria chegou num momento que eu já estava respondendo muita gente em inbox. E são 16 mil seguidores, né? E é muita gente. Então, determinado assunto, a gente vai na igreja, então termina com muito inbox. E a gente não dá conta, não é assim, não é que eu não queira responder todos, porque na verdade eu respondo, mas não dá para você entrar dentro da vida da pessoa para ajudar ela a resolver alguma coisa de uma forma
melhor mesmo, mais eficiente, ali no inbox, porque senão a gente não trabalha, eu não atendo meus pacientes, enfim, a gente, até então a família, ela trazia as publis, traz as coisas legais, mas ela não é a nossa primeiro caixa, né? A gente tem nossa lida, não é a nossa fonte de renda. E teve uma pessoa específica que mandou uma mensagem que falou que estava com vontade de se matar e tinha desistido depois que viu nossa família. Ela falou, eu já tinha decidido acabar com a minha vida, mas depois que eu vi a família de vocês, eu desisti. Olha, e aí eu falei, nossa, isso é muito incrível. E aí, com o nosso mentor, que é esse grupo de empresários que a gente faz parte lá em Alphaville, eu comentei isso. E ele estava ajudando totalmente a gente na clínica, né? Então, todas as nossas dúvidas eram para a clínica. E ele falou, mas e o família? Vocês têm um baita de um produto digital lá, que vocês não precisam depender só das publis para ganhar dinheiro, vocês podem criar uma mentoria. E aí ele estruturou tudo isso com a gente acabou criando essa mentoria que aí já tem 2 meses, né? Já tá indo pro 3º mês. E que já tá sucesso, né? Que a gente tá sabendo. Sim. Gente, é demais, assim, a Ana apostou, né? Que, gente, o que vocês acham, né? De uma mentoria exclusiva com a gente, não sei o quê. Eu falei, não vai ter ninguém. 300 pessoas. Olha. Eu falei, gente, a gente não dá conta disso. 300 pessoas, nem sei falar para 300 pessoas. E isso mostra a representatividade de vocês sim, na questão pessoal, profissional, né? Nesse 360 que vocês conseguem dar nos projetos de vocês, né? Sim. E aí, dessas 300 pessoas, a gente... daí eu criei Google Forms lá, falei, vamos enviar formulário. Vamos conhecer, entender, né, essas pessoas. Vamos entender o que elas querem. Daí a gente criou a pergunta, o que você quer descomplicar? E aí, né, dentro dessas, era sempre as mesmas questões. Era questões de relacionamento, era questões com a mãe, era questões com Deus, com religião. A gente falou exatamente tudo que a gente vive e viveu, ou que a gente já passou, porque não é tudo maravilhoso, né? Eu tive meus perrengues com a minha mãe, a gente teve todos os perrengues que a Renata teve na época com a mãe dela, enfim, mas a gente passou por essas barreiras. Por que não ajudar essas pessoas que estão começando ou que estão mudando de vida? E aí veio a ideia da mentoria, assim, tá incrível mesmo. E descomplicar tem tudo a ver com vocês, né? Acho que quem tá assistindo esse podcast tá, assim, num looping de emoções, porque a gente falou de tanta coisa, né? Não é fácil. Você tem que determinar o que você quer e você não tem que ligar porque as pessoas vão falar. Porque teve muita gente que olhou pra nós e falou, vocês estão indo longe demais, vocês estão acumulando muita coisa, vocês não vão dar conta, né? Quem nunca teve isso, né? Não, isso entra até nas dicas que vocês podem passar pra gente, né? Pra gente não, para os nossos ouvintes, né? Quais dicas que vocês dão, né? Pra quem tá querendo empreender, quem tá querendo organizar. Pra quem tá ali com o sonhinho de tá empreender. Aqui, ó. E aí, ouvindo esse podcast, já tá assim, ó. Meu Deus, eu preciso de mais uma luz, mais uma dica. Olha, o que vocês passam? Tem uma coisa muito importante, que eu tenho uma paciente que ela é super empreendedora. E eu nem vou falar a marca dela aqui, que é super grande e famosa. E ela falou pra mim no começo, eu falei, o que você fala? Ela falou, segue sua intuição. Sempre. Nossa intuição nunca tá errada. E ela falou, intuição é intuição. Na hora que der vontade, vai lá e faz. Não é a intuição, vou chegar em casa e vou pensar. Ela não. A intuição é aquilo que aquela você... que bate na porta que vem. Bate, e eu acho que a gente tem uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas que vêm com essa questão. É a seguinte, se você fosse olhar para trás e você fosse ver quantos anos da vida você já perdeu por não ter tentado, quantos anos você teria hoje? Quantos anos sua vida está atrasada? Não, eu tô arrepiada, Leonardo. Eu tô calculando aqui os anos. Mas daí depois dessa pergunta vem o que você pode fazer para acelerar e chegar no tempo certo. Ou seja, dá tempo. Dá tempo. Né? Não é tarde demais. Sim. Desde que você se propõe a fazer, você joga o chapéu, você tem que ir lá e buscar. Esse chapéu não pode cair.